desigualdade social, riqueza e pobreza. Quando se observa isso no nosso meio, a primeira coisa que vem na mente, questão política. Tem, mas não é tudo. Tem questão íntimas, espiritual e moral. Por isso é, com certeza, ligado à questão política, porque somos todos um só praticamente, estamos todos no mesmo meio social. E aqueles que assim nos governam, como se diz, têm uma missão específica para isso. Ninguém vem porque lutou e conseguiu. Tem o seu mérito, mas já vem predestinado para tudo. Assim as grandes empresas. Igualmente, necessário que se faça o rico, o milionário, o bilionário, outros que já atingiram a casa do trilhão, fortunas que a gente nem imagina, mas são grandes empresas mineradoras que têm que ter essa fortuna para o trabalho específico. Maquinários que a gente nem imagina, caríssimos. Mão de obra, aí está o grande mérito da fortuna. Imagina uma empresa mineradora com 10 mil empregados. Olha o benefício enorme para a sociedade. Outros defendem o equilíbrio social, dividir a riqueza em partes iguais. Esse tema está no Livro dos Espíritos, na questão 806 a 816. Importante se ler e se observar essa particularidade, onde a gente pensa que tudo é físico, tem a ganância. Mas por que a ganância? Tudo é questão espiritual. Se hoje sou pobre, possivelmente eu fui um rico, daquele que diz no Evangelho, o rico não entrará no reino do céu pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição, tudo para mim e nada para os outros. Mas aquele rico, bilionário, que gera muitos e muitos empregos, isto é fundamental. Aquela causa de equilíbrio financeiro, onde todos ganham a sua parcela igual, acabaria com as grandes empresas, com os grandes investimentos na medicina, em qualquer área que se possa imaginar. Se a fortuna não estiver ligada num grupo fechado, como fazer um grande investimento? Só o governo em si deter essa fortuna, os impostos, que é necessário também, e a gente se queixa. Dai a César o que é de César, desde o tempo do Cristo. Já se apegavam a isso em relação ao imposto. Assim se faz o necessário. E por que existe o rico e o pobre? Primeira causa natural, a desigualdade de aptidões. Uns têm mais cultura, mais jeito do trabalho financeiro, assim como a gente se observa no momento que estamos enfrentando. Tem pessoas que se dão muito bem com a internet, com o celular, palestram online. Comigo não dá, para mim tem que ser assim, na frente. Se tiver que ficar mexendo no celular, só para brincar no WhatsApp, ainda vai. Mas pelo contrário, não sei. E assim são tantas outras habilidades, pessoas que manipulam e sabem usar ao bem social a inteligência artificial. Isto é fundamental. Muitos se queixam ou têm medo até dessa evolução humana no intelectual, que agora tem ali a inteligência artificial, o computador quântico. Tudo isso é natural no nosso meio, faz parte da evolução que o homem aqui detectou com um trabalho e com mérito, mas que veio da espiritualidade maior, quando estava desencarnado, 100, 200 anos na pátria espiritual, estudando, se aprimorando, para vir e trazer a tecnologia. Não num sopro, mas com mérito do trabalho. Que tem a intuição de tal coisa. E tal coisa ele se desenvolve, assim, cada um na sua área científica, como aconteceu com a pandemia, se juntaram todo mundo com o bem-querer, com todo o conhecimento que se tem da genética, para desenvolver a vacina. Se assim não fosse, como o investimento ia estar ali? Agora, muitos ponderam
Como assim na pátria espiritual se define quem vai ser rico ou pobre? É da lei de causa e efeito, o mérito. Se eu abusei, e quando eu chego na pátria espiritual, a minha consciência se abre e eu sei que fiz errado. Que no aqui e agora, para mim, é natural. É a lei do trabalho, a lei do mérito, eu tenho que conseguir. É justo, mas o problema é que entra a injustiça ali. Muitas vezes, logramos terceiros para o nosso benefício e isso fica marcado. Adquire a sua fortuna, passando por cima de outros. Deixa sua riqueza para herdeiros. E será que o herdeiro vai fazer bom uso? E será que esse herdeiro tem mérito de usufruir dessa fortuna? De repente ele também é um herdeiro, mas no momento que se passou a herança para ele, ele desencarna. Ou ele bota tudo fora e se perde, porque ele também já tem essa visão de aproveitar, como a gente vê em muitos aí. Não, assim que eu puder pegar a herança, vou aproveitar a vida, vou curtir a vida. E aí, bota tudo fora. E a gente sabe, cada um tem uma história de herdeiros que receberam aquilo e logo, logo não tinham mais nada. Porque não sabem, da forma que se distribuísse a riqueza socialmente, todo mundo igual, pela diversidade das qualidades, aptidões, o desequilíbrio seria desfeito de novo. Um ia aproveitar a vida, o outro mais esperto, mais organizado, ia reter todo que era seu por natureza, de novo, porque ele sabe trabalhar com dinheiro. Quem não sabe, não tem jeito. E assim é necessário que um seja pedreiro, um seja serralheiro, o outro mecânico, o outro conheça até a criação dos aparelhos eletrônicos, assim como foi o computador. Mas quem é um milionário? Normalmente não é quem cria e quem inventa, é o que sabe negociar ou organizar a coisa. Assim está a nossa vida ligada na parte espiritual com a física, no aqui e o agora. Desencarnei, estou lá perante a espiritualidade, vou renascer, tenho que remapear o meu renascimento, fazer o livro da vida, como se diz. Quem tem méritos, vamos dizer, senta junto com a espiritualidade maior e bota os pratos na mesa. O que eu posso, o que eu não posso, onde eu errei, onde eu acertei. O que eu acertei, perfeito, mas eu tenho que evoluir naquilo que eu errei, que eu ainda não sei. O que me prejudicou? Olha, o que te prejudicou, e não precisa nem me dizer, os guias espirituais, eu sei, foi o abuso do dinheiro. Outros dizem, mas eu não tinha dinheiro. Mas o que te prejudicou? Foi a pobreza, eu fiquei renegado com Deus, fiquei com raiva, com ódio, todo mundo tem e eu não tenho, como é que pode isso? Mas isso existe na pátria espiritual? Existe, mas como assim? Eu não vou sentar na mesa com eles, vou pedir para nascer pobre? O bom senso aqui agora nos diz isso. Mas quando está lá, a gente sabe que o bom senso está muito além disso, do que o bem material. Então a gente senta na mesa e conversa, mapeia todas as particularidades da vida necessária à nossa evolução. As tentações da riqueza é enorme, mais do que se diz em relação à pobreza, porque temos a vicissitude toda aí à nossa mão, usar e abusar, que o dinheiro compra. Seja mal ou perverso, mas tem dinheiro, é tratado com ostentação. Pela mídia, por todos. E é natural. Um dia não vai ser natural. Um dia, a magnitude, o bem da pessoa vai estar na moralidade e não no dinheiro que se tem. Mas o rico também não tem nada a ver com a riqueza, com a moralidade do rico. As duas coisas têm que andar equilibradas para o meio social evoluir. Assim a gente vê. Como há pouco nós estávamos conversando aqui, em particular, sobre o Silvio Santos, bilionário, não se sabe a fortuna dele, mas um homem que tem uma admiração, não é levantar porque desencarnou, levantar o ego dele, mas todo mundo o conhece e sabe, pela mídia, quem foi esse homem. E assim tantos e tantos outros tem no nosso meio, na própria cidade.
pessoas que trabalham, como a gente vê no centro da cidade, empresários, lojistas, que têm ali ao seu cuidado centenas de funcionários, e isto é necessário para o equilíbrio da evolução, do progresso, no investimento em todas as áreas. Pergunta o Kardec aos espíritos se um dia esse equilíbrio vai se fazer monetariamente. Ele diz, não, é necessário esse desequilíbrio, isso que faz as coisas caminharem. Todo mundo é igual, quem é que vai trabalhar? Ninguém. Vai ficar esperando um pelo outro, eu tenho, vai... Ninguém vai querer nem plantar, imagina. Vou plantar, eu tenho dinheiro, aí vai dar um desequilíbrio nas coisas. Então, necessário desequilíbrio, ainda pela aptidão dos caracteres de cada um, vai aquela fortuna por um meio X, só que aquela fortuna não está ali, enraizada naquele meio. Um grande empresário, como a gente vê na mídia, famílias que são ricas e estão assim, vamos pegar como gancho o Império Britânico, a rainha, os reis, Deus dos princípios, e vem gerações a gerações, as gerações, mas quem é que renasceu naquele meio? Será que era o dito rei George que reencarnou e está ali de novo? Não, talvez um plebeu, um jardineiro do palácio, por mérito renasceu e hoje ele está ali, ninguém sabe e não é para saber. Então, a fortuna está localizada, mas quem vem tomando posse daquela fortuna são outros tantos, não é só daquela família imperial. E assim, igualmente, outras tantas empresas também. Ali vai rodando os espíritos em si. Nos conta a doutrina espírita um caso de que no tempo que se conquistava e ganhava toda a força na aula, tirava os bens materiais do seu vizinho, em determinado momento, aquele que foi expulso das suas terras reencarna como filho daquele que lhe expulsou. Então ele é um herdeiro legítimo do que já era seu. Os outros desencarnam e ele toma posse de novo. E a vida continua assim. E nós apegados ao bem material, no aqui e agora, como se fosse para todo o sempre. Mesmo sabendo que todo mundo morre. Botando os termos espíritos, todo mundo desencarna. A vida continua. Aqui é só existências físicas, no nascer, no viver, no morrer e renascer. A evolução é constante. E todos têm que passar pela experiência da riqueza, da pobreza. Outros ficam mais tempo na riqueza porque têm méritos, usou bem. Por que vamos tirar fora, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual? Não vamos mexer no time que está ganhando. Reencarna naquele meio, ele tem conhecimento, conhece as ciências e tudo vai evoluindo. É o progresso. E o renegado que nasceu pobre, xingou, excomungou, roubou, matou para se alimentar, vai vir pobre de novo, não tem saída. Errou, vai ter que repetir o ano. Da mesma forma que o rico que usou bem, segue em diante. O pobre que usou mal, segue em diante também, sendo pobre. Mas em determinado momento, vai ter experiência de ser rico também, vai nascer numa família, vai ter a chance de estudar e conquistar pelo seu próprio mérito. Assim como eles dizem, qual é a riqueza legítima? A riqueza legítima é aquela conquistada pelo suor do rosto. Essa sim é a riqueza que ninguém toca. Mas ainda em si ela não é legítima. Por quem que nos concede a riqueza é Deus. Tu nasceu numa família, te deu toda a condição do estudo, adquiriu uma profissão boa, trabalhou, te dedicou, nunca chegou atrasado, cresceu na empresa, juntou dinheiro organizadamente, não foi sozinho. Porque juntar dinheiro e se organizar não quer dizer que não
deva fazer a caridade. E o dinheiro honestamente conquistado é aquele também que faz a caridade a terceiros. Mesmo que eles ainda não se chamem a atenção. Fazer a caridade não é sair dando dinheiro, distribuindo a mão cheias. É se organizar e dar o emprego. Porque se alguém nos bate a porta necessitado e nos pede o pão 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aquilo vira rotina, mas o que eu vou fazer por esse homem? Vamos ter que dar um emprego para ele. Ele tem que trabalhar, ele tem que ter autonomia, e a autonomia que se concede ao outro é a caridade em essência. Aí então, mesmo que seja a riqueza natural, adquirida por mérito e trabalho, não te dá o direito de dizer assim, esse é vagabundo, eu não vou ajudar, porque eu trabalhei e consegui, e ele que vai trabalhar também. Pronto, já perdeste teu mérito diante da espiritualidade. Porque a riqueza vem para ser repartida no sentido de auxiliar. E aí, numa palavra grosseira, ainda se dizem muitas vezes frente a frente. Tem pessoas que têm essa mania de a pessoa já não tem autoridade, já não tem estímulo nenhum para trabalhar, por diversas causas, onde a gente aponta apenas a preguiça. Ou se não tem nenhuma roupa para vestir, como eu vou entregar uma pessoa que chega e bate na empresa sem tomar banho, sem roupa adequada para o serviço? E quem é que vai dar aquele primeiro passo para aquela pessoa crescer? Alguém vai ter que fazer isso? Ah, mas já fizeram e ele não quis. Mas tem um porquê ainda também. Para nós que somos espíritas, podemos e devemos sempre dizer, para ficar bem gravado, há muitos espíritos à nossa volta. Aqueles a quem a gente prejudicou no passado também estão à nossa volta, nos intuindo ao desleixo, à falta de banho, à preguiça, à doença. Eu estou doente, hoje eu não vou ir, mas não é uma doença específica. A gente fica fraco e abatido com a aproximação de um espírito necessitado, doente. Todos nós, sem exceção, temos a mediunidade. Quando alguém se aproxima, sentimos uma dor de cabeça, um mal-estar, o corpo dói, parece uma gripe verdadeira. E se não se tratar, vira uma gripe mesmo, porque tudo começa com sintomas, mas esses sintomas também vêm de lá. É evidente que existe a doença física, orgânica, que se trata e se cura. Nem tudo é espiritual. Mas eu costumo dizer que tudo é espiritual, não indo contra a doutrina, porque simplesmente nós somos espíritos, então se torna tudo espiritual. Se nós não cuidarmos da nossa casa espiritual, reflete no orgânico, a matéria. Então temos que cuidar da questão espiritual e moral para seguir em frente nessa grande jornada evolutiva. E assim é a grande missão social, independente da grande fortuna. No aqui e agora, presente, todos nós podemos dizer, somos da mesma classe social, mas ninguém tem tão pouco que não possa dar um pouquinho para alguém. E isto se vê constantemente nessa época do ano. Campanha do agasalho e tantas outras auxílios como se deu agora com essas enchentes, um alimento, uma coisa e outra. Mas sempre se tem, independente disso, seja numa boa estação do verão e primavera, mas a fome e a pobreza está aí. Então sempre a caridade é a essência das coisas. A caridade direta. Muitas pessoas não dão a caridade porque dizem, vai me passar a perna, ou está me pedindo emprestado e não vai pagar. E o que tem que não me pague? Qual é a diferença de me levar R$50? Ah, mas R$50 é dinheiro. Sim, é. Outros dizem que me leve 50, se eu estou livre, nunca mais vai me pedir. Já deu um intuito sabendo que aquele não vai ter como pagar. Mas eu vou emprestar porque eu sei que ele não me paga e nunca mais vai me incomodar. Perdeu todo o mérito porque já deu para expulsar, porque não tem coragem de expulsar sozinho. Então, vai ter que resgatar aquilo ali, vai ter que aprender.
Assim nos conta Chico Xavier, de uma mulher que tinha casas de aluguéis e muitas coisas. Não precisava, mas ela tinha uma mania, intuitivamente, e sem saber o porquê, ela pedia também. E ela na fila pedindo alimento, e veio um outro que conhecia ela e disse: Chico, aquela lá não é para dar, porque aquela tem. E o Chico: não, aquela sim é para receber. Mas por quê? Porque ela já está treinando, pedindo caridade, porque na próxima existência ela vai vir pobre e ela já está preparada para pedir. Porque ela não valorizou o que tem, não deu, só guardou e continua guardando e vai morrer e aqui vai ficar para quem? Às vezes nem herdeiro tem e não sabe usar. A gente vê videozinhos na internet que dizem: estás trabalhando? Pega o teu dinheiro, aproveita, compra, usa, faz no aqui e agora. Não deixa para os herdeiros que eles vão gastar. Não é questão de deixar ou não deixar. A questão é ser organizado naturalmente para a sua futura geração. Assim, se as grandes empresas não se organizassem, como se vê empresários, estou investindo aqui 1 bilhão, que onde vai dar fruto para a sociedade daqui a 10 anos. E o empresário que está investindo já tem 80. Peraí, mas eu estou investindo 1 bilhão numa coisa que vai dar futuro para lá e eu nem vou ver gerar. Mas ele sabe que aquilo é natural. Por isso que as grandes fortunas, que são ditas assim, sociedades anônimas, onde não é um dono, são uns quantos empresários, acionistas, e isso vai indo de geração a geração, e isso é de suma importância para o equilíbrio social. Porque é de um só, tem 10 lojas na cidade, o sujeito morreu, distribui os bens para os herdeiros, e aquele bem sumiu, todo mundo foi, que deu fulano? Agora foi para os Estados Unidos, outro foi para a Inglaterra, outro foi para... Pronto, sumiu aquele empresário que investia e tinha 100 ou 200 empregados na cidade, limparam o dinheiro dele. Mas tudo tem um porquê, nada é por acaso. Ninguém é rico ou pobre pelo seu mérito ou seu demérito. Tudo é evolução. Assim como a gente tem que aprender em todas as áreas das ciências, também com a área financeira também, social, para as coisas evoluírem e acontecer. Se ainda existe essa divergência, é porque o planeta Terra ainda não chegou nesse meio. A fortuna sempre será desigual para as coisas andarem. O que vai equilibrar vai ser a questão moral, para as coisas fluírem e acontecer. E isso é importante a gente ter em mente, que a gente pensa que tudo é material. Não, tudo é espiritual. Quem governa a Terra há uma falange espiritual, aos cuidados do Cristo, sob a supervisão de Deus. Mas nada é puramente material. O dinheiro, como se diz muito, Deus não joga. Assim dizia o meu sogro, Deus não joga, mas confere. Então está sempre conferindo as coisas. Ninguém vai fazer nada que a espiritualidade não esteja sabendo. Por mais escondido que seja, eu posso esconder de mim e de terceiros, ou melhor, eu posso esconder de terceiros, mas eu sei e eu ainda posso me enganar a minha consciência. Mas quando eu desencarno, a minha consciência se abre e eu sei das coisas e eu digo: tá, e agora? Me descobrir. E aí então eu vou ter que sentar na mesa de novo, botar os panos ali e ver o que eu vou merecer para o futuro. Ser pobre, ser rico,